Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, para quem nos assiste. Estamos iniciando um curso de administração pública, né, preparatória para concursos públicos. O nosso curso ele tem um conteúdo programático que alcança, ou melhor, que abrange aquele que é exigido por uma série de concursos públicos. ANAC, gestor público, né, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Senado, Câmara dos Deputados, tribunais regionais, né, federais, eleitorais. Quando tem noções de administração pública no nosso edital, o conteúdo que a gente vai ver aqui, nesse curso, ele vai incluir o conteúdo programático que é mais exigido nas bancas de concursos públicos, nos mais diversos, nos mais variados concursos públicos. O meu nome é Leandro Santos, eu sou gestor público, sou gestor aqui do estado do Rio de Janeiro, né? Trabalho com desenvolvimento econômico e sou professor também em cursos preparatórios aqui no Rio de Janeiro, principalmente aqui no curso Múltiplos. Bom, nessa aula, a gente vai falar sobre os modelos de administração que já foram experimentados, né, aqui no Brasil e também por outras economias. Né? A gente vai entender como ocorreu a evolução dos modelos de gestão que foram experimentados aqui no Brasil. Né? Bom, a gente vai começar do início, a gente vai começar falando sobre o primeiro modelo de gestão que foi experimentado aqui no Brasil, que foi o modelo patrimonialista. Quando se fala em modelo de administração, nós estamos analisando as regras que vão reger a aplicação dos bens e recursos públicos, né, a gestão dos bens e dos recursos públicos pelos administradores. Como se dava essa forma de gestão? Né? A maneira como os bens e recursos públicos eram geridos é denominado de modelo de administração. O primeiro modelo de administração que nós vamos analisar é o modelo de administração patrimonialista, que foi experimentado aqui no Brasil lá nos primórdios, né, da administração pública, ou seja, desde a época do Brasil Império, nos primeiros resquícios da atividade administrativa aqui no Brasil, o modelo de administração que se utilizava era esse modelo, o patrimonialista. Esse modelo ele não foi totalmente eliminado, não quer dizer que as características do modelo patrimonialista que nós vamos ver agora, que deixaram de existir completamente, ao contrário. Até hoje ainda existem características ou ferramentas de gestão que são típicas do modelo patrimonialista. Tá legal? Bom, só que esse modelo ele vigorou aqui no Brasil como sendo um modelo essencial ou titular até aproximadamente 1930. De 1930 em diante, ele foi substituído por um outro modelo. Mas vamos entender, né, esse modelo patrimonialista. O que era esse modelo patrimonialista? Bom, o modelo patrimonialista ele se caracterizava pela apropriação privada da coisa pública. O que significa essa apropriação privada da coisa pública? Quer dizer o seguinte, que os bens e recursos públicos eram administrados como se pertencessem ao soberano. Ele utilizava, né, aplicava esses bens e recursos públicos em benefício próprio, não em benefício da coletividade. Por quê? Porque ele entendia, partia do princípio, que os bens e os recursos públicos, os recursos do Estado pertencessem a ele, e não à coletividade. Então, ele utilizava os bens e os recursos públicos para financiar a reforma da casa dele, né? Para pagar a viagem do filho para a Europa, para pagar a lua de mel da filha. Enfim, ele utilizava os bens e recursos públicos em benefício próprio e não em benefício da coletividade. Bom, sendo assim, os impostos, né, que eram exigidos da sociedade e que deveriam ser aplicados, né, numa visão moderna, né, que deveriam ser aplicados na gestão dos bens e dos recursos em benefício da sociedade, eram utilizados em benefício do próprio soberano, do próprio gestor. Ou seja, havia uma apropriação privada dos impostos. Tá legal? Bom, então, utilizava os bens e os recursos públicos como se pertencessem a ele. Naquela época, não se falava em profissionalismo na máquina pública. Ausência de profissionalismo. Por que essa ausência de profissionalismo? Pelo seguinte, como os cargos públicos são considerados bens públicos, né,
esses cargos públicos eram considerados como se fossem um bem do soberano, né? Porque havia uma confusão entre bens públicos e privados, então, para ele, o cargo era uma prerrogativa dele. Ou seja, ele nomeava para aquele cargo quem ele bem entendesse, tá legal? Nomeava para aquele cargo uma pessoa que fosse de sua confiança. Então, mesmo que aquela pessoa não tivesse conhecimento técnico nenhum sobre a matéria a ser tratada naquele cargo, ou seja, não tinha conhecimento técnico sobre os atos que decorrem das atribuições do cargo. Mesmo assim, ela era nomeada para ocupar aquele cargo, porque era próxima do coronel fulano de tal, era parente de um duque, enfim. Então, era nomeada para aquele cargo em virtude uma pura gestão doméstica. Era isso. Era uma gestão doméstica, familiar, dos bens e dos recursos públicos. Bom, com isso, a máquina administrativa era totalmente ineficiente. Não se falava em eficiência da máquina pública. As relações com o Estado não tinham foco nenhum. Por que não havia foco nas relações com o Estado? Pelo seguinte, porque como bem, o soberano, né, o gestor, ele utilizava os bens e recursos públicos em benefício dele, ou seja, em benefício próprio, né, não se falava em foco como, por exemplo, a redução do analfabetismo, não se falava nisso. Até entre os próprios, buscando seus próprios interesses, não havia foco, cada um buscava atender o seu interesse. Cada gestor buscava atender os seus interesses legítimos. Não se falava em interesse público, tá legal? Bom, com isso, né, como a máquina pública, o cargo público, ele era considerado uma extensão do poder do soberano, por quê? Porque esses cargos se confundiam com prebendas, com sinecuras. O que são essas prebendas ou sinecuras? Prebendas ou sinecuras são cargos que exigem muito pouco dos seus ocupantes, mas remuneram muito bem. É isso, né? Ele não precisa ter conhecimento técnico, ele não precisa necessariamente estar lá no exercício daquele cargo todos os dias. Não exige muita coisa dele, mas remunera muito bem, né? Então, os cargos públicos, né, a máquina pública, funcionava como sendo uma forma de estender os poderes do soberano, os poderes do gestor. Bom, isso tornava a máquina pública totalmente pessoal. Essa pessoalidade, ela tem dois fundamentos, né, ou duas visões distintas da pessoalidade na gestão pública sob a ótica da administração patrimonialista. A primeira é a seguinte: os cargos públicos eram providos por vontade puramente do Senhor. Então, ele escolhia aquela pessoa, né, que fosse de sua confiança, né, e nomeava para aquele cargo. Ou seja, já havia ali uma pessoalidade nas relações. A outra é a seguinte, aqui, aquele delegado, ele não era respeitado por ser o delegado, ou seja, por ocupar o cargo de delegado. Ele era respeitado porque tinha sido nomeado para aquele cargo de delegado pelo coronel fulano de tal. Então, ele era o delegado do coronel X. Ele era o juiz do duque fulano de tal. Enfim, então ele era respeitado em virtude de ter sido nomeado para aquele cargo por um soberano, por uma pessoa que possui uma determinada posição social. E não por ser o ocupante do cargo, ou seja, não por ser o delegado ou por ser o juiz, mas por ter sido nomeado para aquele cargo, né, por alguma pessoa que fosse respeitada ali naquela sociedade. Bom, enfim, então, as relações eram totalmente pessoais. Era um modelo de gestão típico de estados absolutistas. Quando aqui no Brasil, né, e também em outras economias, esse modelo de gestão, que é o modelo patrimonialista, era adotado, o Estado ele não prestava uma quantidade de serviços e exercia diversas atividades como ele exerce hoje.
Hoje a gente tem o Estado prestando serviços de telecomunicações, ciência e tecnologia, saúde, educação, previdência, não é verdade? Aquela época não, né? Até 1930, aproximadamente, o que ocorria era que nós tínhamos o Estado prestando serviços públicos, porém, com somente aqueles serviços que eram exigidos pela Constituição por serem exclusivos do Estado, ou então prestando os serviços que não eram de interesse da iniciativa privada prestar. Ou seja, a intervenção do Estado no mercado só ocorria em duas hipóteses. Primeira, quando a Constituição exigisse, ou seja, quando a lei, a Constituição, exigisse a intervenção do Estado, colocando que aquele serviço tem que ser prestado por ele e não deve ser prestado pela iniciativa privada. Por exemplo, defesa nacional e justiça. Ou ainda, ele deveria intervir no mercado, na economia, somente quando não fosse de interesse da iniciativa privada assegurar determinados bens e serviços que deveriam ser assegurados pelo Estado. Ou seja, o Estado adotava uma forma de intervir na economia distinta da forma que existe hoje de intervenção do Estado no mercado ou na economia, né? Em sentido amplo. Bom, aqui, quando a gente fala da forma de intervenção do Estado na economia, nós estamos analisando o modelo econômico. E o modelo econômico que era adotado até então era o modelo do Estado mínimo, de Adam Smith. Adam Smith pregava o seguinte, que o Estado ele não deve intervir na economia, ou seja, ele não deve prestar todo e qualquer serviço público, assegurar todo e qualquer tipo de bem público. Por quê? Porque o mercado, segundo Adam Smith, consegue alocar de forma eficiente toda a economia de bens e serviços. Se o Estado deixar o mercado agir livremente, todas as pessoas estarão empregadas, todos terão acesso a bens e serviços, porque o mercado ele se autorregula. Tudo bem? Enfim, então não era necessária essa intervenção do Estado, prestando serviço de energia elétrica, de telecomunicações, de saúde, não era necessário, porque isso pode deixar por conta da iniciativa privada. Né? Bom, então, naquela época, o Estado ele só adotava uma função, só tinha uma função econômica do Estado. Né? A função do Estado era chamada função alocativa. O que é essa função alocativa? A função alocativa significa o seguinte, que o Estado deve intervir o mínimo possível na economia. Ele só pode oferecer os bens e serviços cuja prestação ou oferta não interessam à iniciativa privada. Ou seja, como serviço de transporte, energia elétrica, telecomunicações, são serviços que interessam à iniciativa privada porque, ao explorar esse tipo de atividade, ela conseguirá ganhar, né, lucrar, o Estado não precisa intervir. É de interesse da iniciativa privada assegurar esse tipo de bem, prestar esse tipo de serviço. Ok? Então, não é função do Estado. Bom, e o Estado adotava essa função alocativa, intervindo o mínimo possível na economia, e essa intervenção mínima gerava o quê? Uma dimensão mínima do Estado. O Estado era pequeno, não tinha essa quantidade de ministérios, de autarquias, de empresas públicas que tem hoje. Correto? O Estado ele tinha uma dimensão reduzida, né? Dois ou três ministérios, um ou outro órgão e só. Mais nada. O restante ficava por conta do mercado. Bom, então, Adam Smith pregava a intervenção mínima do Estado, que era um modelo econômico até então adotado por todas as economias. E pelo modelo de Estado mínimo, o mercado em si consegue alocar eficientemente, né, bens e serviços na economia. A economia atua em pleno emprego. Né? Bom, enfim, então nós tínhamos o seguinte, a gente tinha aqui o Estado adotando o modelo econômico de Estado mínimo, ou seja, prestando o mínimo possível de serviços públicos e adotando o modelo de gestão burocrático, o modelo de gestão patrimonialista. Ou seja, nós tínhamos os estados assegurando uma quantidade de serviços medíocre e, mesmo assim,
na prestação desses serviços, o Estado adotava um modelo patrimonialista, segundo o qual o gestor vai buscar atender os seus interesses e não os interesses da sociedade. Tudo bem? Só que a sociedade evolui, as tecnologias evoluem, e o Estado deve acompanhar essas evoluções sociais, políticas, tecnológicas, econômicas. Bom, vários fatores contribuíram para que o Estado deixasse de adotar tipicamente esse modelo de administração patrimonialista. E até as próprias funções do Estado sofreram uma mutação, né, em virtude dessa evolução social, política e econômica. Bom, uma delas é a seguinte: